Bateu aquela vontade de comer uma sopa quentinha? Mas tá cansado de fazer a mesma receita? E quer uma receita diferente, mas muito saborosa? Então você vai amar a receita desta sopa tailandesa com frango, que é uma explosão de sabores e aromas. Assista o vídeo até o final e descubra os segredos desta sopa que é um sucesso. O primeiro ingrediente aqui é o tamarindo. Se você tiver a pasta de tamarindo, não precisa fazer este passo. Caso não tenha, coloque 20 gramas de tamarindo de molho em água quente e siga para o próximo passo. Você pode usar sobrecoxa ou peito de frango. Aqui eu vou usar peito de frango. E preciso dele fatiado bem fininho, pois isso facilitará o método de cozimento que vou utilizar. Para isso eu corto ele ainda meio congelado, assim consigo cortar em tiras finas com maior precisão, desta forma. O nome desta sopa é Tom Kha Gai, é uma famosa sopa tailandesa, muito apreciada mundialmente. Seu nome traduzido significa sopa de galanga e frango, e é uma sopa quente de sabor marcante e refrescante, e apresenta o equilíbrio perfeito entre os sabores salgado, doce, azedo e picante, que são características importantes da culinária tailandesa. Agora eu fatio a galanga, que é um dos ingredientes estrela desta receita, e pertence à mesma família que o gengibre. De origem asiática, é muito conhecida entre os chineses e tailandeses como gengibre tailandês ou gengibre do Laos. Usada em diversas receitas culinárias como especiaria, seu sabor é suavemente picante e seu aroma é agradável, e é facilmente encontrada em mercado de produtos asiáticos. Agora eu pico a cebola. Nesta receita eu usei uma cebola xalota, que tem um sabor mais suave, e vai harmonizar melhor com todos os outros sabores. Mas você pode usar a cebola de sua preferência. A seguir, usarei 4 folhas de limão kaffir. O limão kaffir é nativo da Tailândia, Laos, Indonésia e Malásia. Suas folhas são muito aromáticas e são muito usadas na culinária asiática, pois são ricas em óleos voláteis, que conferem um sabor distinto e único a diferentes pratos. Podem ser usadas frescas, secas e mantidas congeladas, para posterior utilização. As folhas de limão kaffir são facilmente encontradas em mercados de produtos asiáticos, e normalmente vêm congeladas. O próximo ingrediente é o tomate. Eu corto ele desta forma, em 8 fatias. Utilizo também estas 2 pimentas malagueta. Se você quiser menos apimentada, retire as sementes desta forma. Outro ingrediente muito utilizado na culinária tailandesa é o capim-limão, que dá aos pratos um sabor inconfundível e não pode faltar nesta receita. Ele é conhecido no Brasil por diferentes nomes, como capim cheiroso, erva cidreira, capim-cidreira, capim-santo, capim de cheiro, capim-cidró. E mais uma porção de nomes. Se você o conhece por outro nome, deixe aqui o nome nos comentários. Coloque os talos de capim-limão na tábua de corte e machuque-os batendo-os vigorosamente com o lado sem corte da faca. Isso ajudará a liberar mais sabor e aroma. Agora corte os cogumelos em fatias. Aqui utilizei 300 gramas de cogumelos frescos. Por último, pique o coentro. Aqui eu usei a salsinha, mas tradicionalmente é usado coentro. Agora eu vou fazer uma infusão para liberar os sabores e os aromas destes ingredientes. Para isso coloco aproximadamente 1 litro de água na panela e em seguida eu vou adicionando os ingredientes. Agora eu adiciono 3 colheres de sopa de molho de peixe. O molho de peixe é um dos ingredientes mais importantes da cozinha tailandesa. É um tempero feito à base de peixe fermentado em sal por mais ou menos 24 meses, e possui forte e acentuado aroma. É utilizado na culinária tailandesa como substituto do sal, e para adicionar o sabor umami aos mais diversos pratos. Logo em seguida eu adiciono o suco do tamarindo, que deixei de molho no início do preparo. Antes de colocá-lo na panela eu filtro nessa peneira. Depois adiciono 400 ml de leite de coco. Uma dica é escolher um leite de coco que seja mais cremoso. Utilizei também estas folhas de nirá, mas normalmente eu não coloco nesta receita. Adiciono 1 colher de pasta de curry vermelho. Em seguida adiciono a salsinha, ou coentro, e por último os cogumelos. Deixe essa panela em fogo baixo e vou para o próximo passo, que é o preparo do frango. Já com o frango descongelado, depois de alguns minutos em temperatura ambiente, eu tempero ele com sal e pimenta do reino.
Em seguida eu adiciono uma parte de amido de milho e outra parte de farinha de trigo para fazer uma selagem. Essa técnica é muito utilizada na culinária oriental para preservar a maciez e suculência do frango. E agora eu cozinho o frango utilizando este método, como se fosse frito na água. Essa técnica é também muito utilizada na culinária oriental, especialmente chinesa. Se você preferir, já pode colocar o frango para cozinhar direto na panela com a infusão dos temperos, mas eu prefiro fazer este método antes, pois assim o cheiro do frango não interfere muito no aroma e sabor da infusão. Este processo é muito rápido. Como cortei o peito de frango em fatias bem finas, ele cozinha muito rápido. 5 minutos na água fervente já é suficiente. Depois é só transferir para a panela com a infusão dos temperos. Agora, para equilibrar os sabores, eu adiciono uma colher de açúcar de palma. Na Tailândia, o açúcar de palma é um ingrediente muito importante, usado diariamente em muitos pratos. É um delicioso adoçante feito a partir do néctar dos botões florais do coco ou das flores do coqueiro. E finalmente eu adiciono o suco de meio limão espremido. Aqui eu usei o limão siciliano, mas o mais utilizado é o verde, ou limão Tahiti. E está pronta a sopa. Espero que você tenha gostado desta receita. Para ver mais receitas como esta, se inscreva no canal. Assim você será notificado toda vez que eu postar vídeos novos. E não se esqueça de dar uma olhada na playlist Sopas e Caldos aqui do canal, que tem mais receitas maravilhosas de sopas. Obrigada por assistir este vídeo.